Psicose em massa, como uma sociedade inteira se torna mentalmente doente. Você já se perguntou por que às vezes parece que uma sociedade inteira perde a noção da realidade? Por que Não. pessoas aparentemente racionais começam a abraçar ideias irracionais em massa? Esse fenômeno perigoso que tem intrigado pensadores e historiadores ao longo dos séculos é conhecido como psicose coletiva. Ou seja, todo mundo tá neurótico, esquisito, esquizofrênico, maluco. Não quis categorizar a esquizofrenia na loucura em si, mas é na psicose, tá, gente? É um efeito psicose. Antes de nos aprofundarmos, quero começar com uma Lá reflexão do renomado psicólogo Gustave Le Bon, que diz: as massas nunca têm sede de verdade. Elas se afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este a seduza. Deificar o erro. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Caramba! Essa observação marcante nos convida a refletir sobre como uma sociedade pode ser tragada pela loucura. Agora, se eu perguntar a você quais são as maiores ameaças à civilização, talvez você pense em desastres naturais, pandemias ou guerras. O próprio ser humano. Tende a ser o próprio ser humano. Na maioria das vezes, nós temos uma propensão gigantesca a nos ferrarmos por nós mesmos. Nossos próprios ideais e a ideia de defender o que é certo para nós acaba nos condenando a um caos desenfreado. Mas e se eu lhe dissesse que, para Carl Jung, o maior perigo está dentro da própria mente humana? Jung acreditava que nossa incapacidade de lidar com as forças internas da psique representa a ameaça mais significativa à civilização. Ele descreveu isso como uma luta contra a nossa própria natureza. Você já ouviu o provérbio latino Homo homini lupus est? Não. O homem é o lobo do homem. Essa frase captura exatamente o que Jung queria aí dizer. Você devia ter falado na minha língua, né? Que aí, você já viu aquele ditado em latim? Não. Essa natureza de lobo é especialmente evidente nos momentos mais sombrios da história, quando o irracional se torna regra e não exceção. Jung chamou esse fenômeno de epidemia psíquica. Em A Vida Simbólica, ele escreveu: não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem que é o maior perigo para o homem. Pelo simples motivo de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Mas o que é exatamente uma psicose coletiva? Simplificando, é uma espécie de epidemia de loucura que faz uma sociedade inteira perder o contato com a realidade e mergulhar em delírios. Talvez isso pareça algo distante, mas a história está cheia de exemplos reais e perturbadores. Pense nas caças às bruxas, que tomaram conta da Europa e da América entre os séculos XVI. Inclusive, se você é católico, nos momentos atuais, eu tenho um pouquinho de medo de você. Porque se você tem todo o histórico das cruzadas, você tem todo o histórico de caça às bruxas, de caça às coisas, dos pastores, padres, sei lá, dos representantes. Se você tem todo o histórico trajado do catolicismo e você ainda tá de boa com isso, ou você tá ignorando isso, cara, alguma coisa tá complicada. Eu tenho um pouquinho de receio de você e de sua opinião. Não sei se você é uma pessoa tão de boa. 17. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e mortas. Não por crimes reais, mas porque se tornaram os bodes expiatórios de uma sociedade. Tu sabia matemática? Vala. Sei lá, tu saiu com um maluco que queria sair contigo e de repente depois ele te acusou civilmente porque você era culpado de ser libidinosa e ele não? Vala. Tu se rejeitou a sair com esse cara? Vala também. Ele dava um jeito de você ir de vala também. Não tinha muito critério, não. Em seu livro, A Delusão de Satanás, Francis Hill revela que, em algumas aldeias suíças, praticamente não havia mais mulheres vivas quando o frenesi chegou ao fim. Outro exemplo marcante é o totalitarismo do século XX. Milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem obviamente destrutivas e delirantes. No entanto, na época, nações inteiras caíram sob o feitiço dessas ideias. Os resultados de uma psicose coletiva são nada menos que devastadores. Jung estudou profundamente esses fenômenos e observou que, quando uma sociedade sucumbe à loucura, seus membros sofrem uma regressão moral e espiritual. Eles se tornam mais irracionais, emocionais e irresponsáveis. Crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passam a ser praticados sem remorso quando se está no meio de uma multidão. O que é ainda mais assustador é que, assim como um indivíduo em psicose não consegue reconhecer seus delírios, uma sociedade em psicose coletiva é incapaz de perceber sua própria loucura.
Não há um ponto de observação externo para que aqueles vivendo sob essa condição possam compreender a extensão do problema. Mas o que leva uma sociedade a entrar em psicose coletiva? Para responder a isso, precisamos primeiro entender as causas da psicose em um indivíduo. Embora fatores como traumas físicos ou o uso de substâncias possam desencadear a loucura, o foco aqui está nas causas psicológicas. O gatilho mais comum é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que coloca o indivíduo em um estado de pânico. Imagine, então, esse pânico se espalhando por uma população inteira como um vírus. Quando em estado de pânico, buscamos desesperadamente alívio. Algumas pessoas enfrentam a fonte de sua ansiedade, mas outras recorrem a um colapso psicótico como uma forma de escapar. Ao contrário da crença popular, um colapso psicótico não é um mergulho na desordem, mas uma reorganização do mundo experiencial da pessoa. Ele mistura fatos e ficção, realidade e delírios de uma maneira que ajuda a aliviar os sentimentos de pânico. É um mecanismo de enfrentamento, embora mal adaptado. Silvano Ariete, uma das maiores autoridades do século XX em esquizofrenia, delineou as etapas psicogênicas que levam à loucura. Primeiro, há a fase de pânico, onde o indivíduo começa a perceber as coisas de maneira diferente. Fica assustado, parece confuso e não consegue explicar as ocorrências estranhas que está vivenciando. Isso é seguido pelo que Ariete chama de fase de insight psicótico. Durante essa fase, o indivíduo começa a organizar suas percepções, criando uma forma patológica de ver a realidade. Isso lhe permite explicar suas experiências anormais. Ariete chama isso de insight porque o paciente finalmente encontra significado em suas experiências, mas é psicótico porque é baseado em delírios, em vez de uma compreensão realista da situação. Em essência, os delírios permitem que o indivíduo em pânico escape da enxurrada de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade. Como Ariete coloca, um colapso psicótico pode ser visto como uma forma anormal de lidar com um estado extremo de ansiedade. Agora, amplie isso para o nível de uma sociedade inteira. Se uma enxurrada de emoções negativas pode desencadear um colapso psicótico em um indivíduo vulnerável, uma psicose coletiva pode ocorrer quando uma população de indivíduos vulneráveis é levada a um estado de pânico por ameaças reais, imaginadas ou fabricadas. Mas aqui está o ponto interessante. Os delírios podem assumir muitas formas e a loucura pode se manifestar de inúmeras maneiras. A forma específica que uma psicose coletiva assume dependerá do contexto histórico e cultural da sociedade afetada. Na modernidade, uma das formas mais ameaçadoras de psicose coletiva é o totalitarismo. O historiador Arthur Versluis define o totalitarismo como o fenômeno moderno de poder estatal centralizado total, acompanhado pela destruição dos direitos humanos individuais. Sob regimes totalitários, a sociedade é dividida em dois grupos, os governantes e os governados. Ambos os grupos sofrem uma mudança patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que contrasta fortemente com a nossa natureza de seres imperfeitos, facilmente corrompidos pelo poder. As más... E principalmente, isso piora muito sob lideranças. Tipo, a simples ideia de estar, mas eu estava só obedecendo, estava só seguindo ordens, eu estava só... Não, você não estava só. Você tomou decisões por si próprio, você tomou escolhas por si próprio, você não assumiu elas direito. Então... Essas, por outro lado, são reduzidas a sujeitos dependentes desses governantes patológicos. E isso é uma escolha. Às vezes isso é uma escolha. Não vou dizer por completo, porque somos sujeitos a vários tipos de situações e várias lideranças que nós não concordamos. Mas... às vezes seguir líderes significam escolhas que você está tentando deixar de lado. Se a responsabilidade não for sua, o peso é menor. Assumindo um status psicologicamente regressivo e infantil. Hannah Arendt, uma das principais estudiosas do totalitarismo no século XX, descreve isso como uma tentativa de transformação da própria natureza humana. Mas essa transformação não cria uma utopia. Ela transforma mentes saudáveis em doentes. A transformação social que ocorre sob o totalitarismo é construída e sustentada por delírios. Um elemento crucial para o sucesso do totalitarismo, quem tiver ação é líder. É o menticídio, ou assassinato da mente, como explicou o psiquiatra Justin Merleau em seu livro O Estupro da Mente. Que nome de livro é esse, parceiro? Merleau descreveu o menticídio como um sistema organizado de manipulação psicológica que destrói a capacidade das pessoas de pensar de forma independente, por meio do qual uma classe governante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Ele explicou que a técnica envolve o uso de medo intermitente combinado com propaganda para subjugar a população. Agora vamos entender como esse processo de menticídio se desenrola.
Ele começa Tava escrito meticídio ali. Não coloca meticídio, não. Você piora muito a minha... com o semear do medo, colocando a população em um estado Meticídio logo seguido de um semear. Gente, eu tô tentando levar o vídeo a sério. de pânico que a prepara para a adesão a crenças delirantes. Uma técnica Teorias da particularmente conspiração. eficaz é o uso de ondas de terror. Sob esse método, períodos de intenso alarmismo são intercalados com períodos de calma, mas cada período de calma é seguido por um período de medo ainda mais intenso e o processo continua assim. Merleau explica o Até que impacto você não esteja psicológico que cada não onda de tenha terror como- cria. Seus efeitos se tornam mais fáceis de gerar gerar após um intervalo de respiração do que o efeito anterior, porque as pessoas ainda estão perturbadas pela experiência anterior. A moralidade se torna cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda se tornam mais fortes, atingindo um público já enfraquecido. Enquanto o medo prepara uma população para o meticídio, a propaganda desempenha um papel central nesse processo. O uso de propaganda para espalhar desinformação e promover confusão quanto à origem das ameaças e à natureza da crise ajuda a destruir as mentes das massas. E Relatório. cara, fala que isso não tá acontecendo constantemente, em cada momento que nós vemos. O estímulo da propaganda do próprio YouTube lega você a um monte de esquema de pirâmide que eles simplesmente autorizam o tempo todo, enquanto pessoas que estão só vivendo a vida delas, eles desmonetizam, eles tiram os negócios, eles restringem. O outro lá tá fazendo Copa Cirrose. Ele só tinha um evento onde eles juntavam a galera, bebiam um pouquinho e faziam alguma coisa divertida. E ele simplesmente foi impedido de trabalhar e de viver, sendo que o outro cara simplesmente pode fingir estar num podcast falando que vai te ajudar a ganhar dinheiro, pilhas de dinheiro, sendo que ele que vai ganhar, é o único que vai ganhar dinheiro. Tá tudo bem. A propaganda leva a isso. Relatórios contraditórios e informações deliberadamente confusas impedem que as pessoas raciocinem de maneira clara. Essa técnica é particularmente eficaz porque, como Merleau observou, a lógica pode ser confrontada com lógica, mas a ilógica confunde aqueles que tentam pensar claramente. Caramba. Essa confusão deliberada não só paralisa a mente racional, mas também aumenta a dependência das massas de líderes que afirmam ter todas as respostas. A Verdade. confusão, em outras palavras, aumenta a suscetibilidade de uma população a cair nos delírios do totalitarismo. A grande ninguém tiver mentira e a raciocinando repetição direito. monótona de tolices tem mais apelo emocional do que lógica e razão. Enquanto o povo Sempre. ainda busca um contra-argumento razoável para a primeira Cara, qualquer medo, qualquer teoria da conspiração, qualquer problema que você tenha na sua cabeça, exercite. Ela não sobrevive a 5 minutos de raciocínio lógico. De pesquisa, de conhecimento. Pode fazer o teste em casa. Você tem medo de alguma coisa? Pense em por que você tem medo dessa coisa. O que essa coisa faz com você? Qual que é a fonte desse problema? A partir do momento que você encontrar a fonte desse problema, ele vai deixando de ser um problema. Eu não vou falar que não é um exercício. Você tem que exercitar isso, você tem uma constância disso. Você tem que trabalhar nisso. E não vai ser imediato. Porém, não sobrevive. Não sobrevive. Tenho medo de barata. Por que eu tenho medo de barata? Eu tenho medo que ela entre na minha bunda. Porque ela faria isso? Não. Porque ela tenta correr do ser humano. Porque ela vê um ser, uma criatura gigantesca. Então ela vai tentar correr de mim. Ela não vai avançar contra mim achando que ela ganha. Portanto, a barata vai estar lá de boa. E ela vai tentar correr a partir do momento que ela tem o sensor de perigo. Tente vencê-la antes do sensor de perigo. Porque quanto mais devagar ela se movimenta, mais precisão você pode ter. Pronto. Aos poucos você vai matando a barata ali. 1, 2, 3, 4. Até que se normaliza pra você. mentira, os totalitários podem atacá-los com outra. Em nosso mundo moderno, os meios para manipular a sociedade para a psicose do totalitarismo nunca foram tão eficazes. Redes sociais, algoritmos e tecnologia digital permitem que propaganda e medo sejam distribuídos em escala global em questão de segundos. Tranquilamente. A dependência dessas tecnologias e a falta de espaços para reflexão e diálogo aprofundam ainda mais a vulnerabilidade das pessoas. Merleau resumiu brilhantemente os perigos dessa modernidade em suas palavras. A Merleau, o vinho? Desculpa, eu tô desvirtuando as coisas. tecnologia moderna ensina o homem a dar como certo o mundo que está observando. Ele não reserva tempo para se retirar e refletir. A tecnologia o seduz, lançando-o em suas rodas e movimentos. Sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados com estímulos. O homem não aprende mais a questionar seu mundo. A tela lhe oferece respostas prontas. O isolamento social. E você pode pesquisar essa frase no Google.
é outra ferramenta poderosa. Arendt e Merleau identificaram o isolamento como um fator-chave para o sucesso do totalitarismo. Quando isolado e sem interações normais com amigos, família e colegas, um indivíduo se torna muito mais suscetível a delírios por várias razões. Em primeiro lugar, ele perde o contato com a força corretiva de exemplos positivos. Pois é. Nem todos são enganados pelas maquinações da elite governante. Indivíduos que conseguem ver, através da propaganda, podem ajudar a libertar outros do ataque mental. Se, no entanto, o isolamento for imposto, o poder desses exemplos... Cara, eu não te falo que dá pra fazer isso, não. Não dá pra libertar a pessoa que se convence das coisas, né? Porque ela ignora. Ela para de ouvir. Ela não tá te ouvindo. Ela não vai te ouvir. Ela não ouve. Ela tá acreditando veemente de que aquilo tá certo e você que se dane. Os positivos diminui consideravelmente. Outra razão pela qual o isolamento aumenta a eficácia do menticídio é que os seres humanos, como muitas outras espécies, são mais facilmente condicionados a novos padrões de pensamento e comportamento quando isolados. Ou ameaçados, explica né? isso em relação Ameaçados ao trabalho também. do fisiologista Ivan Pavlov sobre comportamento. O condicionamento de Pavlov fez outra descoberta significativa. O reflexo condicionado poderia ser desenvolvido com mais facilidade em um laboratório tranquilo, com o mínimo de estímulos perturbadores. Todo treinador de animais sabe disso por experiência própria. Isolamento e repetição paciente de estímulos são necessários para domesticar animais selvagens. Caramba. Os totalitários seguiram essa regra, sabendo que podem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente se mantiverem elas em isolamento, sozinhas, confusas e espancadas por ondas de terror. Tá vendo o seu Clebson calvo e vive sozinho com 38 anos? Simplesmente jogando todos os dias e vendo teoria da conspiração no Twitter. O governo, as lideranças estão fazendo assim, ó, abre a boquinha, vamos colocar uma teoria de conspiração pra você. Abre a boquinha. Uma população sob ataque de menticídio desce a um estado desesperançado e vulnerável. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes, antes capazes de pensamento racional, em palco de forças irracionais, com o caos rodopiando ao redor delas e dentro delas. As massas desejam um retorno a um mundo mais ordenado, e é nesse momento que os futuros totalitários podem dar o passo decisivo. Porque é só aparecer Eles como podem herói. oferecer uma saída, um retorno à ordem em um mundo que parece se mover rapidamente na direção oposta. Mas tudo isso tem um preço. As massas devem abrir mão de sua liberdade e entregar o controle de todos os aspectos da vida à elite dominante. Elas devem renunciar à sua E capacidade... isso se torna muito mais fácil quando tem um inimigo em comum. Até o Wicked mostrou isso. A Bruxa Má, a existência da Bruxa Má. Se você não assistiu, assista. É basicamente o conceito de que o mundo precisa de um inimigo para que o líder seja um herói. Não importa se esse inimigo não é um inimigo. de serem indivíduos autossuficientes, responsáveis por suas próprias vidas e se tornar súditos submissos e obedientes. Em outras palavras, as massas devem descer às ilusões da psicose totalitária. Merleau descreve essa descida de forma vívida. Os sistemas totalitários do século XX representam uma espécie de psicose coletiva. Seja gradualmente ou repentinamente, a razão e a decência humana comum deixam de ser possíveis em tal sistema. Lá só existe uma atmosfera onipresente de terror e uma projeção do inimigo imaginado estar entre nós. Assim, a sociedade vira-se contra si mesma, incitada pelas autoridades dominantes, mas a ordem prometida por um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor estrita conformidade e exigir obediência cega da população, o totalitarismo elimina a espontaneidade que gera muitas das alegrias da vida e a criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total dessa forma de governo, seja sob qual nome for, governado por cientistas, médicos, políticos, burocratas ou um ditador, gera estagnação, destruição... Costuma dessas outras aí que você falou assim, se a área política não terem tanta influência mais no mundo quanto tinha. A ciência pode ser ignorada, inclusive, pelos líderes políticos. Eles podem fazer de conta que ela não existe. Eles jogam uma religião no meio e falam, é isso, essa é a resposta, não acredite na ciência. E morte em massa. Acredite se Portanto, quiser. talvez a questão 2024. mais importante que enfrentamos no mundo seja como evitar o totalitarismo. E se uma sociedade foi induzida aos estágios iniciais dessa psicose em massa, é possível reverter os efeitos? Embora nunca se possa ter certeza sobre o prognóstico da loucura coletiva, existem passos que podem ser dados para ajudar a encontrar uma cura. Essa tarefa, no entanto, exige muitas abordagens diferentes de muitas pessoas diferentes. Assim como o ataque mental é multiforme, a contraofensiva também deve ser.
Segundo Carl complica Jung, tudo. para aqueles de nós que desejam ajudar a restaurar a sanidade a um mundo insano, o primeiro passo é trazer ordem às nossas próprias mentes e viver de uma maneira que inspire outros a seguir. Não é à Certo. toa que nossa era clama pela personalidade redentora, por aquele que pode emancipar-se do domínio da psicose coletiva e salvar, pelo menos, sua própria alma, iluminando um farol de esperança para outros, proclamando que aqui está, pelo menos, um homem que conseguiu se desvincular da fatal identificação com a psique do grupo. Mas, Entendi. supondo que alguém viva de Sim. maneira livre do domínio da psicose, existem passos adicionais que podem ser tomados. Em primeiro lugar, informações que contraponham a propaganda devem ser espalhadas o mais longe e amplamente possível. A verdade é mais dificulta poderosa muito. do que a ficção e as falsidades propagadas pelos potenciais governantes. Era para ser mais poderosa, mas a partir do momento que os algoritmos são totalitários, eles são em cima de você ficar neurótico. Por exemplo, no próprio X, se você fala que ama ou odeia alguma coisa, a sua postagem pode ter uma diferença de milhões de views. Se você falar que você odeia aquela coisa, você pode ter 12 milhões. E se você fala que você ama, você pode ter 12. Isso. Então, não necessariamente a sua mensagem vai chegar o mais longe quanto possível. Se o método de atingir a propaganda é o mesmo método de atingir a desinformação, meio que um lado vai espalhar muito mais do que o outro. Totalitários, e o sucesso deles depende, em parte, de sua capacidade de censurar o fluxo livre de informações. Outra tática é usar o humor e o ridículo para deslegitimar a elite dominante. Como Ajuda Bierman também. explica, devemos aprender a tratar o demagogo e os ditadores em ascensão em nosso meio com a arma do ridículo. O próprio demagogo é quase incapaz de qualquer tipo de humor, e se o tratarmos com humor, ele começará a desmoronar. Uma tática recomendada por Václav Havel, dissidente político sobre o regime comunista soviético, que depois se tornou presidente da Checoslováquia, é a construção do que ele chama de estruturas paralelas. Uma estrutura paralela é qualquer forma de organização, negócio, instituição, tecnologia ou empreendimento criativo que existe fisicamente dentro de uma sociedade totalitária, mas moralmente fora dela. Na Do nada, esse IA que o cara colocou pra tocar, ela fala mais rápido ou mais devagar, ué? Não tô entendendo Checoslováquia esse troço, comunista, Havel observou que essas estruturas paralelas eram mais eficazes no combate ao totalitarismo do que a ação política. Além disso, quando o suficiente dessas estruturas paralelas são criadas, uma segunda cultura ou sociedade paralela se forma espontaneamente, funcionando como um enclave de liberdade e sanidade dentro de um mundo totalitário. Havel explica em seu livro O Poder dos Fracos. O que são as estruturas paralelas, senão um espaço onde uma vida diferente pode ser vivida, uma vida que está em harmonia com seus próprios objetivos e que, por sua vez, se estrutura em harmonia com esses objetivos? O que são aqueles primeiros tentativos de auto-organização social, senão os esforços de uma parte da sociedade para se livrar dos aspectos autossustentáveis do totalitarismo e, assim, se desvincular radicalmente do sistema totalitário? Mas, acima de tudo, o que é necessário para evitar a descida completa na loucura do totalitarismo é a ação de tantas pessoas quanto possível. Assim como a elite dominante não fica passivamente sentada, mas dá passos deliberados para aumentar seu poder, deve também ser feito um esforço ativo e coordenado para mover o mundo de volta em direção à liberdade. Isso pode ser um desafio imenso em um mundo que sucumbe às ilusões do totalitarismo, mas como Thomas Paine observou durante outro período sombrio da história, a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. No entanto, temos essa consolação conosco. Quanto mais difícil o conflito, mais gloriosa a vitória. É importante lembrar que a luta contra o totalitarismo não é apenas física ou política, mas psicológica. A elite dominante entende isso, razão pela qual se concentra fortemente no controle da narrativa e na manipulação das emoções. Para combater isso, devemos nos tornar conscientes de nossas próprias vulnerabilidades psicológicas e trabalhar para fortalecer nossas mentes contra a manipulação. Uma maneira de fazer isso é por meio da educação, não apenas a educação formal, mas a autoeducação. Devemos cultivar habilidades de pensamento crítico, aprender a questionar a autoridade e desenvolver a capacidade de reconhecer propaganda e manipulação quando as vemos. Isso inclui entender falácias lógicas, ser capaz de checar fatos e manter um ceticismo saudável sem cair na paranoia. Outro aspecto crucial é manter nossa humanidade e conexões com os outros. Os sistemas totalitários prosperam na desumanização e no isolamento. Ao fomentar conexões humanas genuínas, praticar empatia e recusar ver os outros como meras abstrações ou inimigos, resistimos à mentalidade totalitária. Devemos também estar vigilantes para proteger nossa privacidade e autonomia pessoal. À medida que a tecnologia avança, torna-se mais fácil para os que estão no poder monitorar e controlar a população. Ao estar conscientes de nossa rotina digital, apoiar tecnologias que protejam a privacidade e resistir à tentação de trocar privacidade por conveniência, podemos dificultar o controle dos potenciais totalitários.
Ah, isso dificilmente vai acontecer a partir do momento que os celulares estão coletando essas informações enquanto a gente respira perto deles. Meio que vão saber coisas sobre você ou vão oferecer coisas sobre você por tabela, independente de onde você esteja. Também é crucial apoiar e proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Monark. Chegamos nessa, Monark. Estes são frequentemente as primeiras vítimas em uma tomada de poder totalitária. Mesmo que discordemos do que está sendo dito, defender o direito de dizê-lo é crucial para manter uma sociedade livre. Isso inclui apoiar o jornalismo independente e os meios alternativos que desafiam a narrativa oficial. Além disso, devemos estar atentos ao avanço do autoritarismo. O totalitarismo raramente surge da noite para o dia. Ele costuma se infiltrar gradualmente, cada passo pequeno fazendo o próximo parecer menos escandaloso. Devemos estar dispostos a traçar linhas na areia e dizer não mais às invasões em nossas liberdades. O conceito dessa história aqui toda, dessa conversa aqui toda, ela é muito bonitinha. Porém, a gente não consegue dizer que isso funciona, velho. Não dá pra dizer que funciona, porque olha o mundo que a gente vive, velho. Tem algum momento onde você pode escolher não se render ao que tá acontecendo? Tem um momento onde a gente realmente tem um direito de escolha, de opção, de qualquer coisa? Então,